Jejum intermitente. Olha, com certeza esse termo já apareceu em alguma conversa sobre saúde por aí, né? Prometendo de tudo: emagrecimento rápido, mais energia, até uma vida mais longa. Mas será que é isso tudo mesmo? Hoje a gente vai direto na ciência para separar o que é fato do que é mito. Então, a grande questão é essa: estamos falando de uma ferramenta poderosa para melhorar a saúde? Ou existe algum risco escondido aí que a gente precisa conhecer? Vamos analisar o que as evidências científicas têm a dizer para a gente ter uma visão completa do assunto. Para a gente entender tudo direitinho, nosso roteiro hoje é o seguinte: primeiro, o básico. O que é, afinal, o jejum? Depois, a gente mergulha na ciência da tal troca metabólica, vê o impacto disso no corpo, no desempenho físico e, claro, o mais importante, os riscos e quem precisa passar longe dessa prática. Vamos começar com o ponto que talvez seja o mais importante de todos, para não ter confusão. Jejum intermitente não define o que a gente come, mas sim quando a gente come. Entender essa diferença é o primeiro passo para todo o resto. A definição é bem simples, na verdade. É um ciclo programado entre períodos de alimentação e períodos de jejum. É como se a gente estivesse de forma controlada, voltando a um ritmo que era super natural para os nossos ancestrais, que, não tinham uma geladeira cheia à disposição o tempo todo. E é bom saber que não existe um jeito só de fazer jejum, tá? Existem vários protocolos, o que mostra que o método é bem flexível. O mais famoso de todos é o de 16 por 8, que é a alimentação com restrição de tempo, mas também existem outros, como os dias de jejum alternado e a dieta 5 por 2. Ok, já entendemos o que é. Mas agora vem a parte que eu acho mais fascinante. O que acontece lá dentro do nosso corpo? Quando a gente jejua, ativamos um processo superpoderoso que os cientistas chamam de troca metabólica. Pensa nesse processo em 3 etapas. Primeiro, depois de umas 10 a 12 horas sem comer, o estoque de energia fácil, que é a glicose, acaba. Aí o corpo precisa de um plano B. Ele começa a quebrar a gordura estocada. E por fim, o fígado transforma essa gordura em cetonas, que são um supercombustível para várias células, inclusive as do cérebro. É uma virada de chave total na fonte de energia. E essa mudança de combustível ativa um outro processo vital, a autofagia. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Pensa numa faxina geral e reciclagem dentro das nossas células. O corpo aproveita que não está ocupado com a digestão para eliminar proteínas velhas e peças danificadas. É um mecanismo de manutenção que a ciência hoje associa com saúde e envelhecimento saudável. Essa biologia toda é incrível, né? Mas vamos ser sinceros. Muita gente se interessa pelo jejum por causa dos resultados que aparecem no espelho e na balança. Então vamos ver o que os números dizem de verdade sobre isso. Juntando os dados de vários estudos científicos, o que se observa é uma redução média no peso corporal que fica ali entre 3 e 8%. É um resultado bem consistente e bem significativo, mas a história não acaba aqui. Porque o pulo do gato está aqui. A perda de peso vem preferencialmente da gordura. A gente vê uma redução da massa gorda que pode chegar a 15%. E isso mostra um dos maiores atrativos do jejum. Ele parece que ensina o corpo a usar as próprias reservas de gordura como fonte de energia principal. Claro, o grande desafio de qualquer processo de emagrecimento é perder gordura sem perder músculo junto, certo? E a ciência aqui dá uma dica bem clara. Para preservar a massa magra, a melhor estratégia é combinar o jejum com treino de força e garantir uma boa ingestão de proteína na janela de alimentação. Não tem mágica. E isso já nos leva direto para a próxima dúvida que é super importante para quem se exercita. Tá, mas e o meu desempenho no treino? Fazer jejum vai me deixar mais fraco? Aqui, a resposta tem alguns detalhes. Para exercícios de resistência, de fôlego, como uma corrida, o jejum pode até melhorar a capacidade aeróbia. Já para força e explosão, o efeito parece ser neutro, ou seja, não atrapalha os ganhos. Um ponto interessante é que, bem no comecinho, o desempenho em tiros curtos pode cair um pouco, enquanto o corpo se adapta. Então, o recado para a galera da musculação é bem positivo. Os estudos mostram que adotar um protocolo como o de 16 por 8, combinando com o treino e alimentação certinhos, não parece comprometer os ganhos de força ou de massa muscular. Bom, até agora a gente falou bastante dos benefícios, né? Mas agora precisamos mudar o tom e falar de um assunto fundamental: segurança. Jejum intermitente não é para todo mundo e ignorar isso pode ser bem perigoso.
A lista de quem não deve fazer jejum é bem clara e precisa ser levada muito a sério. Grávidas, mulheres amamentando, crianças e adolescentes em fase de crescimento, de jeito nenhum. Também é totalmente contraindicado para quem tem histórico de transtornos alimentares, quem já está com baixo peso e um alerta enorme para diabéticos que usam insulina. O risco de uma queda de açúcar no sangue, a hipoglicemia, é altíssimo. E mesmo para quem pode fazer, é importante ter uma expectativa realista. O comecinho pode ser difícil. É bem comum sentir mau humor, cansaço, tontura e dor de cabeça. É o corpo se acostumando a usar uma nova fonte de energia. E essa transição nem sempre é confortável. E tem um ponto de atenção bem sério, que vem de pesquisas recentes com animais. Um estudo importante divulgado pela FAPESP sugeriu que a prática pode, em algumas situações, estar ligada a um risco maior de tumores no intestino. Isso não apaga os outros benefícios, mas é um alerta crucial de que o contexto de cada pessoa é o que mais importa. No final das contas, a gente percebe que a pergunta não é se o jejum intermitente é bom ou ruim. A pergunta certa é, com base nos benefícios, nos riscos e na sua biologia única, essa é a ferramenta certa para você? E a resposta para isso não está em uma fórmula mágica, mas sim numa decisão bem informada e, de preferência, acompanhada por um bom profissional de saúde.